Olá, eu me chamo Lucas De Luca, eu sou escritor independente com mais de 10 mil exemplares vendidos e CEO da editora Flive. E uma coisa muito básica que eu vou te ensinar hoje, algumas dicas para chegar naquele ponto especial, é como você faz para escrever um livro. Mas antes, como escritor, eu preciso te convidar para ler a minha nova história, Ayla Atamanduá. Vai sair no dia 8 de outubro, exclusivamente como e-book. E eu não vou me alongar aqui para não tirar o tempo do seu vídeo, mas por favor, se você é escritor, sabe o quão é importante você consumir o conteúdo dos seus colegas. Então aqui embaixo tem um link para você ir até a Amazon e conhecer Ayla Atamanduá, que vai estar de graça pelo Kindle Unlimited, ou você pode pagar só R$ 5,99 para ter o e-book seu. Primeira dica de como é que você vai escrever o seu livro é já partir para conhecimento da ortografia, só que para livros. Eu não estou falando aqui sobre língua portuguesa, mas sim algumas coisas que você usa para escrever uma narrativa que normalmente você não usaria numa literatura comum. Um desses bons exemplos é o uso de travessão. Muitos escritores eles não têm a noção de que não se usa hífen no diálogo, e sim travessão. O travessão é aquele objeto que você vai usar para mostrar que alguém vai falar uma fala, e toda vez que ele para de falar e acontece alguma coisa no meio da fala, você corta com o travessão. A maioria dos escritores que eu recebo para avaliar lá na Flive não sabem disso, então com certeza é um item bem importante. Além do travessão, você também pode aprender sobre quebra de páginas, sobre o texto justificado, e eu fiz um vídeo exclusivamente falando sobre isso, então se você quiser dar uma olhadinha, tem um card aqui em cima que você pode clicar e assistir esse vídeo. Segunda dica é saiba usar a ferramenta que você vai estar utilizando. Se o seu plano é usar o Word para escrever, aprenda como as coisas funcionam no Word, como você usa a quebra, como você faz para botar o justificado, como é que entra o travessão nessa história. Se você vai escrever pelo celular, uma coisa que eu não recomendo sob hipótese nenhuma, mas se é o jeito de fazer, cara, entenda como aquela ferramenta funciona. Se você for um mestre da ferramenta, você vai conseguir escrever muito melhor. E eu também tenho um vídeo ensinando a usar o Word. Se você vai usar o Word, não o LibreOffice, nem Google Docs, se é o Word que você vai usar, eu tenho um vídeo legal que tem o card aqui em cima também, para você poder assistir. Quando você sabe usar a sua ferramenta e também já entende como funciona a ortografia literária, você vai ter que criar um argumento para o seu livro. Tem gente que chama de conceito também, eu prefiro chamar de argumento porque no audiovisual, no meio cinematográfico, a gente usa argumento para pegar como se fosse o plot daquela história, mas o argumento ele é muito mais comercial, sabe? Com uma frase e meia, um parágrafo no máximo, você vai explicar a sua história e como ela vai atingir as pessoas. O argumento é aquilo que você vai falar para a editora ou daqui a pouco para uma publisher internacional, até brasileira, para fazer aquela galera compreender não só a sua história, mas o valor comercial que ela tem. Por exemplo, a Ayla Atamanduá, que é a história que eu convidei você a ler no comecinho do vídeo, ela é uma história onde no Brasil de 2024 o Brasil tem um rei e não mais um presidente. E nessa realidade, a Ayla foi acusada de alguns crimes ambientais que ela não cometeu, ela está sendo caçada e ela vai morrer se ela for presa. Então ela persegue o seu agressor em busca de acabar com essa perseguição maluca e conseguir ser livre de novo. Isso é um argumento de venda bem rápido, bem simples, mas ali você já entende que o Brasil ele mudou, então ele tem um catch ali, ele tem uma coisa interessante ali, do Brasil agora ter um rei e não mais um presidente, o que aconteceu, como isso aconteceu, uma personagem que é injustiçada e ela tá indo atrás de justiça, e quando você tem esses argumentos fáceis, você já entende público-alvo, você já entende valor comercial, você já entende o timing e consegue compreender se o mercado ele tá querendo buscar isso ou não. Quando você for criar o seu argumento, tenta perceber se existe um argumento. Muitos escritores vão lá escrever um livro de romance. É um livro de duas pessoas que se apaixonam, mas não podem ficar juntas. Que argumento bosta! Falta tesão nessa história, então também é uma boa oportunidade para você perceber que falta uma pimenta nessa receita que é o seu livro que vai ser escrito. E o quarto passo é você pegar tudo isso e montar um roteiro. O roteiro ele não serve exclusivamente para você como escritor saber o que você vai escrever, mas também para evitar bloqueio criativo. Quando você escreve o roteiro da sua história, você consegue deixar tudo pronto. Então, putz, não tem como dar bloqueio criativo. Você pode até ter um bloqueio criativo no roteiro. O que eu faço agora? O que vai acontecer com esse personagem agora? Mas é impossível você ter um bloqueio criativo escrevendo se você já tem um roteiro feito.
Cada escritor tem uma técnica, eu tenho um vídeo também sobre o roteiro que você pode assistir clicando no card aqui em cima. E a quinta dica, na minha opinião, é uma dica de ouro, porque essa dica eu recebi diretamente da boca de Eduardo Spor, antes de eu ser escritor, quando eu levei um material para ele ler e ele me falou exatamente isso. Só revise o seu livro quando você terminar de escrever. Depois do roteiro pronto, senta e escreve. Escreve. Segue o teu roteiro. Quando acabar de escrever tudo, aí você senta e revisa o seu livro. Dessa forma, você vai evitar aquele costume, aquela mania de autossabotagem, que é a gente ficar voltando no texto e revisando o tempo inteiro, e aí o seu livro nunca vai ser terminado. Escreve todo ele, e quando você tiver concluído o livro, aí sim você volta para revisar. E que tal uma dica bônus? A dica bônus é, depois que você tiver escrito seu livro, você mesmo revisou ele, tá da hora, tá bacaninha, contrate. Não pegue o seu amigo, o seu colega, aquela professora de português, não. Contrate um leitor crítico. Tem profissionais mais caros, tem profissionais mais baratos, isso não quer dizer o valor deles, quer dizer momento de carreira, mas é importante que você contrate um leitor crítico, que vai analisar a sua história e te passar um feedback. Eu hoje tenho uma leitora crítica que é a Mari, ela é sensacional, ela lê tudo que eu escrevo que vai ser publicado e a gente faz uma reunião onde ela me explica o feedback, ela me passa visões de melhorias e como aquela história pode ser muito melhor. Se não fosse a Mari, o Cassie, o Bicha, que eu lancei em agosto desse ano, e o Ayla Tamanduá, que vai sair agora dia 8, não seriam como são, seriam obras bem menos impactantes e bem menos interessantes. Então é muito interessante que você contrate um profissional desses. E um detalhezinho, tá? A maioria dos leitores críticos tem ótimos contatos editoriais, então ele pode até te sugerir ou te indicar para ser publicado já em alguma editora que combina com o seu livro. Diz aí pra mim, essas dicas com certeza vão te fazer escrever o livro, né? Com certeza. Se você quiser uma parada mais prática, pô, eu queria ver alguém escrevendo o livro mesmo. Aqui no meu canal eu tenho vídeos mostrando tudo isso na prática. Eu sento aqui no computador e ali no computador mesmo eu vou escrevendo e te mostrando como ajeitar as coisas, como escrever. No canal também tem análises de textos do chat, que é o pessoal que me manda lá na minha live os textos e eu avalio toda terça-feira de graça, totalmente de graça. Eu analiso o texto da galera e passo o feedback. Aí você vai conseguir ver também as dicas que eu vou dando na prática. Daqui a pouco você está com uma dificuldade e já tem um vídeo aqui no canal que te ajuda sobre isso. Se você não achar o vídeo, comenta aqui embaixo que vídeo você quer que eu faça, que eu vou trazer esse conteúdo para você. E não esquece, aqui embaixo tem link para você conhecer Ayla Atamanduá e já reservar na pré-venda, ou se passou do dia 8 de outubro, já compra e já lê. De verdade, se você é escritor, você sabe o quão importante é isso. Para você, se você tem Kindle Unlimited, vai ser literalmente de graça. Se você não tem, vai ser só R$6 que você vai estar usando para apoiar a minha literatura e também conhecer o que eu escrevo e saber se essas dicas que eu dou aqui eu estou aplicando e como isso na realidade resulta em uma boa literatura e um livro que funciona. O Cassie e o Bicha, cara, a gente tá com uma nota 5 estrelas lá na Amazon, então a galera tá curtindo pra caramba e eu usei tudo isso que eu te falei lá no Cassie. Não esquece de se inscrever aqui no canal, a gente tem vídeo praticamente todos os dias e deixar o seu like para que esse vídeo chegue em mais pessoas. No mais, eu te desejo uma boa semana, um bom dia, boa tarde, boa noite e um beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo.